Bom, o que era interessante isto é que isto nos deixava um grande, na altura que foi que lemos a legislação pela primeira vez, isto deixou-nos, sobretudo, como eu vos disse, um grande ponto de interrogação sobre se o IGESPAR-IP seria então a solução para todos os nossos problemas. Na altura, o que nós pensámos, o resultado da leitura foi isto. É preciso que tudo mude para que tudo fique igual. Era o que nós pensávamos. Hoje em dia, um ano depois, cerca de um ano depois, devo dizer que já não penso isto e seria bem feliz se ainda pensasse, porque hoje penso, sobretudo, que houve desinvestimento, confusão e redução da capacidade de intervenção, e para não vos dar outros exemplos que todos conhecemos, digo só que a página do IVA, esta é de sexta-feira, 7 de maio de 2008, portanto, ontem. Eu penso que este organismo já não existe, parece-me a mim, mas se procurarem o IGESPAR já tem página, desde há uma semana, acho eu, e a página também é bastante divertida porque reenvia para ela. Ora bem, nestas condições, nós e muitos dos nossos colegas sentiam-se um pouco nesta situação de sobrevivência em ambiente hostil. Isto é o bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial, e portanto nós estávamos nesta situação. Okay? E esta situação era porquê? Sobretudo porque, entendíamos nós, porque para além de todos os outros problemas, nós durante 10 anos não tínhamos, quando eu digo nós todos, digo baderias, mas digo também nós todos enquanto setor, não tínhamos conseguido constituir um setor de atividade que se regesse por normas de qualidade. E esta é a nossa e como dizia o Dr. Lino, como é que era da informação, da transmissão honesta, não é honesta? Mais ou menos, mas é isso, pronto. Esta é a nossa avaliação. Bom, então era preciso ter uma solução para isso. A solução para isso, como somos arqueólogos, procuramos sempre a solução por analogia. Então fomos procurar pessoas que tivessem, no passado, tido problemas similares aos nossos. E encontramos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as empresas britânicas de alta tecnologia, nomeadamente de emissões, tinham alguns problemas com a qualidade. É que muitas bombas explodiam dentro das fábricas ainda durante o transporte, porque não estavam bem, enfim, a produção não era boa, a qualidade não era controlada, então o cliente deste produto, bomba, em Inglaterra, decidiu criar um mecanismo para obrigar a que houvesse qualidade. Vocês talvez não saibam, mas isto é a gênese do processo de certificação de qualidade, porque o que hoje é a norma ISO 2000 resulta da BS 5750, foi criada para obrigar as empresas que produziam as munições a produzir munições com o calibre certo, com a pólvora certa, com tudo certo e direitinho. Bom, depois isto deu numa norma internacional como a IOS, a International Organization for Standardization. Bom, e nós achamos que devemos fazer isto em arqueologia, mas porque é que eu vos trago isto aqui? Estou a perder tanto tempo a falar deste assunto, aparentemente não tem nada a ver com o que estamos aqui a dizer hoje, é que nós podemos efetivamente pegar na ISO 9000 e aplicá-la à arqueologia, mas nós não queremos produzir munição. E como nós não queremos produzir munições, nós vamos fazer uma coisa que estamos a fazer nós dentro do nosso quintal, uma coisa um bocadinho diferente e que eu proponho que toda a gente possa fazer dentro do seu quintal, que é fazer uma coisa muito mais difícil, que é em vez de implementar a ISO 9000, que é muito mais fácil, porque eu só tenho que pagar 1000 pontos, pago um gajinho, ele vai ali fazer 3 ou 4 papelinhos, eu começo a assinar aqueles papelinhos e o Estado passa-me um certificado de ISO 9000. Em vez disso, nós estamos dentro da empresa a tentar implementar uma coisa que chamamos de qualidade em arqueologia e que passa por um conjunto de procedimentos, de reflexão crítica e de procedimentos que são específicos da arqueologia e que são especificamente adaptados à arqueologia, e isto é o que eu pedia a todos que fizessem no âmbito das suas instituições. Portanto, termino, isto é o ponto em que nós estamos. E vou terminar com 4 ou 5 slides, que são só imagens, para lançar um pouco o debate, dizendo, enfim, e evocando um pouco quais é que são os problemas que estão aqui em análise. Os problemas que estão em análise, questões a resolver, vamos dizer, são a da qualificação técnica e desta passagem da licenciatura, que é um grau académico, para a profissionalização. Isto tem, obviamente, impacto sobre a forma como nós gerimos o nosso registro arqueológico e as nossas intervenções de arqueologia. Questões de qualificação científica, nomeadamente teórica, que são fundamentais, toda a gente disse que as universidades estão a falhar porque não criam
criam as condições para que as pessoas tenham as condições práticas, etc. Mas as universidades também estão a falhar do ponto de vista teórico, que estão a criar pessoas que teoricamente não são capazes, lá está, de aprender, sequer de aprender a nadar, mas não nadar. E eu trago esta imagem, um exemplo gritante é o das ciências da Terra, e parece que é muito grave que as universidades, de forma é que eles têm a mínima capacidade enfim, os mínimos conhecimentos de ciências da Terra e geografia. Portanto, cá estamos nós outra vez a discutir esta questão da universidade de reino da reino e devemos manter isto ou não. Portanto, é bastante divertido porque os senhores da universidade podem funcionar com os deficientes, mas estão com um lado a favor, têm com tutela, eles pelo menos já os têm mais ou menos encaixados. Depois é esta questão da ordem e da desordem, e que volto a insistir para dizer que penso que estamos sistematicamente a fazer um apelo para que se faça uma ordem e não temos muito consciência do que é que estamos a pedir e do que é que uma ordem pode fazer ou não pode fazer, antes de mais nada, temos que passar a ter esta consciência. As questões que têm a ver com a tutela e com quem é que carrega este facto, e antes de mais nada, a tutela onde e como, a tutela em Lisboa, centralizada, na cultura, no ordenamento do território, etc. São questões a resolver. Temos que resolver os problemas todos que têm a ver com a qualificação, que eu volto a dizer que para mim são fundamentais, se calhar a pedra toque disto, juntamente com a afirmação dos técnicos. As questões da qualificação do mercado das empresas. Nunca vai haver em arqueologia de emergência e de intervenção em qualidade se esta qualidade não for imposta exteriormente aos atores deste mercado. E, finalmente, onde é que fica então a relação com a sociedade? Eu gostaria de dizer que a sociedade está interessada no que nós temos para dizer, assim saibamos nós ter alguma coisa para dizer à sociedade.